Nós finalmente tivemos a edição do WrestlePalooza de 2025 e infelizmente foi um evento decepcionante em todos os sentidos, desde a estrutura do evento, passando pelas lutas e até mesmo pela perspectiva de futuro. Pessoal, esse vídeo é um vídeo simples, ele é feito de fã para conversar com você a respeito de WWE. Então, se você gosta desse estilo de vídeo simples, eu te peço duas coisas. Primeiro, deixa o like. Segundo, interaja aqui nos comentários, porque eu quero saber exatamente aquilo que você achou desse evento. Porque, sinceramente, eu me decepcionei muito. Muito mesmo. E olha que eu sou aquele tipo de pessoa que sempre gosta de deixar as expectativas um pouco balanceadas, mas o que a WWE fez me deixou bastante insatisfeito e até preocupado, desde a estrutura do evento, porque se você for parar para pensar, foi um evento muito burocrático. Até a primeira luta começar, teve a apresentação dos lutadores no backstage, um vídeo promocional gigantesco, o Triple H fazendo aquilo que ele adora fazer, que é apresentar o evento, a entrada do Pat McAfee, e aí sim os dois lutadores foram para o ringue, o primeiro combate que foi John Cena contra Brock Lesnar. Depois que John Cena contra Brock Lesnar acabou, demorou mais ainda para o segundo combate acontecer, e mais, com intervalos comerciais. Agora, com essa questão da ESPN, pessoal, eu peço desculpas porque tá passando um caminhão vendendo, não sei se laranja ou o que foi, então talvez pode ser que o som apareça aqui no vídeo, mas daqui a pouco ele passa e aí o bagulho some, tá? Mas como eu tava dizendo pra vocês, agora nós aqui, né, nós que assistimos de maneira internacional, nós vamos ter aqueles intervalos comerciais que nós temos geralmente nos episódios do SmackDown e do NXT. E o público norte-americano, que agora está pagando mais caro ainda pelo aplicativo da ESPN, vai ter anúncios. Vão ter que ficar vendo isso. Então, olha para vocês verem. Tudo está sendo feito de uma maneira mais burocrática e ainda por cima com intervalos comerciais. Isso é ridículo. Foi muito mal feito. E aí, dito isso sobre essa estrutura do show, que inclusive, só para deixar aqui claro, quando o show terminou, nós ainda tivemos uma fala do Joe Tessitore que estava totalmente mudo, então não se escutou nada. Parabéns, encerrou o show de uma maneira espetacular, né? Só para fechar essa parte da estrutura do show. Agora, falando de luta por luta. O primeiro combate foi o tão aguardado combate entre John Cena contra Brock Lesnar. O início foi muito bacana, e quando eu digo início é antes do combate começar mesmo, porque os dois lutadores entraram, o John Cena entrou com as crianças e o Brock Lesnar teve a introdução feita pelo Paul Heyman, que voltou a se encontrar com o Brock Lesnar no último SmackDown. Eu achei que seria algo mais a longo prazo, mas ele já voltou a anunciar o Brock Lesnar nesse show, nessa luta. E aí, como é que foi esse combate, pessoal? Foi um squash do Brock Lesnar em cima do John Cena, quase que semelhante àquilo que aconteceu no SummerSlam de 2014. O John Cena até em determinado momento conseguiu aplicar 3 AAs no Brock Lesnar, mas foi squashado com, se eu não me engano, 6 ou 7 F5s e perdeu. No final da luta, a gente viu crianças chorando, decepcionadas e tal. Eu entendo o que a WWE quer fazer aqui, pelo menos se foi isso que a WWE quer fazer, que é fazer o John Cena ser derrotado, aí ter toda aquela questão da redenção, igual foi mesmo no SummerSlam de 2014, onde ele teve a sua luta de redenção no pay-per-view seguinte, né, que foi o Night of Champions, e talvez eles querem fazer isso de novo, para a turnê de despedida do John Cena. Mas sei lá, né, por mais que dê para entender, foi um início assim bem frio, né, foi um balde de água fria para quem esperava um combate mais longo e um pouco mais equilibrado. Porque mesmo se o John Cena vencesse, a gente já esperava esse domínio do Brock Lesnar. Sempre foi assim o combate deles, não seria agora que seria diferente. Mas eles decidiram ir por esse caminho. Agora, só falta eles não fizerem a segunda parte e o combate final de Brock Lesnar contra John Cena ser isso daí. Eu acho que o John Cena não volta a aparecer na programação da WWE até o Crown Jewel. Pode ser que ele tenha uma revanche com o Brock no Crown Jewel, ou pode ser que ele apareça no Crown Jewel, num Grayson Waller Effect, alguma coisa assim, e desafie o Brock Lesnar para uma outra luta. Vamos esperar para ver. E aí depois nós fomos para o segundo combate, um combate entre os Browns, né, representando o Division, Bron Breakker e Bronson Reed, contra os irmãos Usos, que
conseguiram o fato de ser uma das minhas duplas preferidas e de terem se transformado num dos seres humanos, na verdade seres humanos não, né? Num dos wrestlers que eu mais tenho antipatia de ver. Nossa, eu não suporto mais ver os Usos, infelizmente. E aí eles foram para esse combate na qual o LA Knight era o juiz especial. Por que ele era o juiz especial? Não sei, não faz sentido nenhum ser, a não ser, claro, para ele estar participando do WrestlePalooza. Como juiz especial, o LA Knight permitiu que os lutadores utilizassem qualquer tipo de objeto e que fosse basicamente um torneio match, né? Um combate sem desclassificação, sem nada. E aí usaram cadeiras, usaram mesas, mas mesmo assim não impediu o combate de ter uma qualidade de combate de Monday Night Raw. No final, o Jey Uso acaba se ferindo acidentalmente com a cadeira, a cabeça dele estava sangrando. Aí o Bron Breakker aplica o Spear, o Bronson Reed aplica o Tsunami e os Brons vencem. Eu achei mesmo que os Brons deveriam vencer, mas eu achei que teria um heel turn do Jey Uso ou alguma coisa assim. No final, não. Não teve, foi apenas uma vitória dos Brons e isso. Pelo menos no resultado, foi um resultado acertado, né? O terceiro combate da noite, aí sim a noite começou a melhorar, foi o combate válido pelo título mundial feminino, título que estava vago porque a antiga campeã Naomi engravidou e teve que deixar o título, certo? E aí nós fomos pro combate, Stephanie Vaquer contra Io Sky num excelente combate. Elas já tinham se enfrentado 2 vezes esse ano. E nas 2 vezes os combates tinham terminado sem vencedora, porque sempre havia algum tipo de interferência. Dessa vez não teve. Foi um combate muito técnico. Foi um combate com ritmo muito rápido. Foi um combate onde, em determinado momento, a Stephanie Vaquer começou a trabalhar na perna da Io Sky. E isso, obviamente, deu uma vantagem para a própria Stephanie. Elas tiveram vários near falls, vários false finishes, mas no final deu Stephanie Vaquer. Me surpreendeu, eu achei que a Io Sky iria vencer o combate. Mas foi Stephanie Vaquer. Eu fico feliz. De certa maneira, é legal como a Stephanie Vaquer conseguiu ficar over com o público. Claro que ela ficou muito famosa por causa do Kiss of Death, né? Que é um golpe que o Booker T se popularizou bastante, sempre fazendo aquele som, né? Toda vez que ela aplica. Mas é uma lutadora muito talentosa e já chegou no main roster vencendo títulos. Aí o Sky vai continuar naquela storyline com as Kabuki Warriors e vamos ver o que se segue daí, né? Eu achei que a vencedora desse combate enfrentaria a Rhea Ripley no Crown Jewel, porque o Crown Jewel vai ser na Austrália. Mas aparentemente não. Parece que os Crown Jewel Championships vão realmente voltarem a ser disputados e a Stephanie Vaquer tem um combate marcado contra a Tiffany Stratton, que é a campeã feminina do SmackDown. Então vamos ver o que se segue para a nossa querida Stephanie Vaquer e o que se segue para Io Sky, que eu acho, como eu disse, vai continuar com essa storyline com as Kabuki Warriors. Mas foi um grande combate. Finalmente a noite começou a dar gosto. E aí nós fomos para o combate que deveria ter sido o main event da noite devido às circunstâncias, que foi o combate misto, o combate de casais. A campeã intercontinental Becky Lynch, o campeão mundial dos pesos pesados Seth Rollins enfrentaram CM Punk e AJ Lee. Eu gostei bastante da ideia que eles tiveram, por mais que possa irritar muita gente, que é de fazer com que o CM Punk não conseguisse fazer o hot tag na AJ Lee. Eles ficaram em vários momentos fazendo com que o CM Punk chegasse perto e não desse certo. Chegou até um momento que o CM Punk conseguiu fazer o tag na AJ, mas o juiz não viu e aí não validou o tag. E aí, em determinado momento, o CM Punk consegue fazer o tag e aí eles vão para aquele combate onde eles ignoram totalmente as regras de um combate de tag tradicional e eles vão para essa luta. Olha, digamos que, devidas às proporções, eu gostei, sim, da maneira como a AJ Lee se portou dentro de ringue. Eu gostei bastante da interação das duas duplas. Houveram momentos que os casais faziam os seus golpes ao mesmo tempo. Teve um momento lá que teve um pedigree duplo. Teve um momento que a AJ Lee estava tentando fazer o Black Widow na Becky Lynch e o CM Punk fazendo o sharpshooter no Seth Rollins. Teve um momento que inclusive me tirou um pouco do combate, porque os lutadores que estavam legais dentro de ringue era a AJ Lee e a Becky Lynch. Por mais que todo mundo estava dentro do ringue, o pin só poderia ser feito por elas. Mas aí o Rollins aplica um stomp no Punk e vai para contagem.
E aí AJ Lee quebra essa contagem com um stomp. E aí logo em seguida a Becky Lynch aplica um Manhandle Slam na AJ Lee, que dá kick out. Esse pin era para contar, não o anterior, né? Então me incomodou um pouco isso. E aí eles continuaram, né? Teve golpe para tudo quanto é lado. A Becky Lynch aplicou Sharpshooter no CM Punk. O CM Punk aplicou Sharpshooter na Becky Lynch. A AJ Lee aplicou o Black Widow no Seth Rollins. Mas nós não tivemos nem o Stomp do Rollins na AJ, como eu esperava que não fosse acontecer mesmo. E nem o tão aguardado GTS do Punk em cima da Becky Lynch. Na parte final do combate, o time Babyface levou o time Heel para as duas mesas de comentaristas. Só que a Becky Lynch conseguiu empurrar a AJ Lee para cima do Punk e do Rollins, e a AJ Lee meio que acerta o Punk e a mesa quebra. Num spot muito legal, acho que nunca ninguém fez algo parecido. Pode ser até que tenha feito, né, na WWE, mas eu não tô lembrado. A Becky Lynch leva a AJ Lee pro ringue, tenta dar o Manhandle Slam. A AJ Lee reverte no Black Widow, a Becky Lynch dá tap out e o combate se encerra com a vitória do time Babyface. Foi um combate muito divertido, né? Não foi um clássico técnico, mas foi um fanservice muito bacana. Os wrestlers tiveram seus momentos, tivemos as interações de homem com mulher. A crowd que poderia estar melhor, né? Durante todo o evento essa crowd foi uma decepção. Eu imagino que se fosse em qualquer outra crowd, ou pelo menos na maioria das crowds, esse combate teria um hit da crowd ainda maior. Mas, pelo que poderia ter sido, foi muito bom. É o combate mais longo da noite, é o combate que deveria ter sido o evento principal. Venceu o time certo. O Punk não vai enfrentar o Rollins no próximo PLE, porque como eu disse, os Crowd Championships estão para voltar. E nesse contexto, o Rollins já encarou o Cody Rhodes. A AJ Lee, sim, ela pode ir atrás da Becky Lynch pelo título intercontinental. Vamos ver como é que elas vão se sair numa rivalidade individual e num combate individual. Mas, até então, os dois combates que eu comentei por último, o combate válido pelo título mundial feminino e o combate tag misto, foi o que se salvou da noite. Aí, nós fomos para o último combate, combate válido pelo WWE Championship. Cody Rhodes defendeu o título contra Drew McIntyre. O combate foi ruim? Não. Não foi. Foi um bom combate. Foi um combate interessante. O Cody Rhodes estava vendendo uma lesão na cabeça, porque o Drew McIntyre o atacou bastante na cabeça nos últimos tempos. Então ele obviamente estava vendendo muito isso. O Drew McIntyre é um wrestler muito bom. O Cody Rhodes também é um wrestler muito bom. Eles tiveram os seus momentos de near fall. Teve um momento onde o Drew McIntyre poderia fazer mais uma vez aquele Claymore no Cody Rhodes na mesa, mas o juiz atrapalhou. Isso fez com que o Cody Rhodes se recuperasse. Quando o Drew McIntyre ia aplicar o Claymore, o Cody desvia e o Drew acaba chutando a mesa e se lesiona na perna. E isso possibilitou com que o Cody Rhodes pudesse aproveitar disso para vencer o combate, já que o Drew estava prestes a finalizar o Cody, mas sentiu a perna. Então foi uma vitória do Cody Rhodes, como era se esperado, sem que o Drew McIntyre saísse descredibilizado. Então foi um bom combate. Mas para Main Event, esse combate não foi construído para ser o Main Event, porque esse combate teve pouco tempo de construção. É irônico, porque foi o combate que provavelmente, depois do combate de casais, foi o que teve mais tempo, né? Porque o Drew ataca o Cody Rhodes no SmackDown pós-SummerSlam, só que o Cody Rhodes tem que se ausentar para vender a lesão, para gravar o filme Street Fighter. Então a gente teve pouco tempo para desenvolver essa rivalidade, para a gente levar essa rivalidade como um main event. O main event, pelo que se foi apresentado no show, deveria ter sido o tag team misto, mas foi esse combate. E esse combate, pela posição do card, acabou sofrendo com isso, né? Não muito pela crowd, porque a crowd estava fraca em todos os combates, mas a percepção que nós, os espectadores, tivemos do combate. Mas foi um bom combate. Agora o Cody provavelmente vai ter uma outra luta com o Drew. Em algum momento tem que ter uma luta com o Orton pelo título. Eu mesmo gostaria de ver muito um combate triplo entre eles. Achei até que ia acontecer nesse evento. Mas agora o Cody, como eu disse, que vai enfrentar o Rollins no Crown Jewel. Vamos ver o que se segue nesse combate, que tecnicamente vai ser ótimo, né? Mas vamos ver quem que vai vencer. No geral, o WrestlePalooza foi um evento fraco no que se diz respeito à qualidade da maior parte dos combates. Foi fraco no que se diz respeito à estrutura. Foi fraco na questão de surpresas. A única surpresa que nós tivemos foi o Undertaker aparecendo para introduzir a Stephanie McMahon no Hall da Fama.
Eu não tenho muito carinho pela Stephanie McMahon. Eu lembro da maneira como ela enterrava talentos no microfone nos tempos de The Authority. Mas ok, ela como profissional é muito boa. Mas precisava tomar tanto tempo de pay-per-view. E diga-se de passagem, essas aparições do Taker como American Badass não são nada interessantes. O Taker é provavelmente o meu wrestler preferido de todos os tempos. Mas ele não me convence atuando dessa maneira. Mas fazer o que, né? Não é o Undertaker que a gente é acostumado, mas é o Undertaker que pode ser usado nos dias de hoje. E tomou tempo de PLE, assim como o Triple H no início tomou tempo de PLE, a participação do Pat McAfee, e na hora que teve de fato os combates, eu vou dizer para vocês que apenas dois, o combate válido pelo título mundial feminino e o combate misto, é que fizeram com que a gente se sentisse presente em um evento especial como a WWE estava anunciando. No final, para mim, na minha opinião, na percepção de fã e não na questão financeira, foi um flop esse evento, tá? Eu acho que eu não assisti o All Out, mas eu acho que quem gosta de All Elite Wrestling e escolheu o All Out, que começou mais cedo, inclusive, ao invés de assistir esse evento, deve ter se beneficiado mais. Essa é a minha opinião. Quero saber qual que é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Lembro você mais uma vez de deixar o like. Até a próxima aí. Tchau!